Nós vamos dar sequência aqui no nosso estudo, mas antes, o irmão Francisco me chamou a atenção de um detalhe importante para comentar, quando eu estava falando aqui da onisciência de Deus, mostrando que Deus sempre, quer dizer, onisciência é o saber, Deus tem todo saber. Então Deus sempre tem uma resposta. Eu dei o exemplo daquela mulher adúltera, em que as pessoas chegaram lá achando que Jesus só poderia dar duas respostas para a situação, e seja qual fosse a situação, a resposta que ele desse ali, eles conseguiriam pegar Jesus e terem lucro. Mas Jesus veio com uma resposta dizendo: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu coloquei isso dentro da onisciência de Deus, né? Porém, deixa eu explicar melhor o que é isso. Jesus, o que eu creio, cada um tem liberdade de crer, amém? Orar, buscar, somos livres. A Bíblia diz: onde está o Espírito Santo, aí a liberdade. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu tenho a minha opinião, os meus estudos me apontam uma situação, as minhas orações me apontam outra situação, mas cada um tem liberdade de buscar. Então o que eu creio, o Jesus que esteve aqui na terra, o Jesus que esteve aqui na terra, aquele que a Bíblia diz: o Verbo se fez carne, ou seja, fez um homem comum, é isso que eu tenho a dizer, homem comum. Esse Jesus, ele não era onisciente, nem onipotente, nem onipresente. Porque a Bíblia diz que o Verbo, ou seja, a divindade, se fez carne. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então esse Verbo está representando, está fazendo alusão à segunda pessoa da Trindade, que também tem a divindade. Mas diz que esse Verbo, essa divindade, se fez carne e habitou entre nós. Fazer-se carne significa despir-se da sua glória e automaticamente da sua divindade. Porque se ele não se despisse da sua divindade, automaticamente não teria se despido da sua glória. E automaticamente, como a Bíblia diz, a divindade não pode ser tentada pelo mal. Não poderia ter sido tentado em Mateus 4 pelo diabo. Como que o diabo vai tentar a divindade? Então estamos diante de um Jesus homem. E a glória da tentação é justamente essa: demonstrar que o homem, fazendo uso de quê? Da palavra, venceu ao diabo. Porque se você dizer: não, Jesus foi tentado pelo diabo, mas também, né, Jesus é a divindade, ele venceu o diabo. Eu não tenho condições de vencer. Ao contrário, Jesus venceu como homem na carne, e eu venço igualzinho a ele, fazendo uso da palavra. O diabo que o diga, se ele quiser fazer o teste, amém? Então, meu irmão, essa é a glória da revelação do Jesus homem. Jesus disse o quê? Eu não vim destruir a lei ou os profetas, eu vim cumprir. Mas a quem? A divindade veio cumprir a sua palavra na terra? Não, tinha que ser o homem, porque só quem poderia cumprir a lei era o homem. A lei tinha sido dada ao homem para cumprir. O Verbo se fez carne, Jesus como homem veio ao cumprimento da lei. Então veja bem, quando Jesus foi tentado na pergunta com aquela mulher de João capítulo 8, a mulher apanhada em adultério, o que aconteceu ali? Aconteceu o que acontece hoje, dia a dia, dentro das igrejas que servem e buscam o Senhor, a revelação. Jesus ali não estava onisciente, e na sua onisciência ele disse: atire a primeira pedra daquele que não tem pecado. Não, ele recebeu ali uma revelação. É isso que eu creio, amém? A Bíblia diz que Jesus tinha 3 ministérios sobre ele: rei, profeta e sacerdote. Como profeta, ele automaticamente recebia a revelação de Deus de uma maneira bem direta. Vários episódios da Escritura demonstram, até os evangelistas escrevendo, dizendo: mas Jesus, conhecendo os seus corações, disse isso e isso. Jesus, conhecendo os seus corações, disse aquilo outro. Interessante nesse episódio dessa mulher apanhada em adultério,
que diz a Bíblia que foram perguntar a Jesus, Jesus olhou para eles, depois abaixou a cabeça e ficou escrevendo em terra. Eu imagino Jesus dizendo assim: Pai, me dá a tua palavra. E aí, mestre, Senhor, tu tem uma palavra para acabar com eles. Aí de repente veio uma revelação, diz para eles: atira a primeira pedra aquele que não tem pecado. Aí Jesus levantou a cabeça e disse: olha, quem dentre vós está sem pecado, atira a primeira pedra. É nisso que eu creio. Eu não creio terminantemente. Eu sei que quando os teólogos ouvem isso, eles ficam furiosos. Não me importa. Cada um anda na fé que alcançou. Eu tenho a minha e até aqui me tem ajudado o Senhor. Terminantemente, para mim, o Jesus que esteve na terra, quem olhasse para ele, via apenas um homem. Aí ele multiplicou os pães e os peixes. É mesmo? Eliseu também não fez? Elias também não fez? Quem não fez? Quem mais? Moisés? E tantos homens de Deus não fizeram isso? Eram divinos ou eram homens comuns? Ah, Jesus ressuscitou os mortos, tá? Eliseu ressuscitou? Elias ressuscitou? Pedro ressuscitou? Sim, a unção estava sobre Eliseu quando ele já estava morto lá na sepultura. Um menino foi posto lá e ressuscitou. Então, fazer milagre não é atributo da divindade. Presta atenção. Fazer milagre é atributo da divindade através do homem. Deus faz milagres através do homem. Quer uma prova? Quando você olhar para sua panela e ver pouco arroz, vai lá e faz uma oração. E Jesus multiplica esse arroz. Quem já teve essa experiência aí? Ninguém. Interessante isso, porque a minha mãe viveu uma experiência dessa uma vez. Ela estava frequentando uma igreja e o pastor perguntou: olha, quem pode fazer? Era algo que gastava muito gás, porque ia ter um evento na igreja, gastava muito gás, todo mundo fugiu. Não, isso gasta muito gás, eu não vou pegar isso para fazer, não vou pegar aquilo para fazer, não vou pegar aquilo outro. A minha mãe chegou e disse assim: pastor, pode dar para mim? Ah, então vamos repartir um pouco para cada irmã. Não, eu pego tudo, eu faço tudo. E a minha mãe foi, o gás no final, minha mãe começou a cozinhar aquele negócio para a festa da igreja, e era muita coisa realmente. Aquele botijão de gás durou mais 3 meses. Foi um milagre. A minha mãe anotou na folhinha, ficou abismada. Todo mês ela trocava botijão de gás, e aquele que já estava no final durou mais 3 meses. Deus multiplica tudo. Então, isso, veja bem, é a operação de Deus através das nossas vidas. Agora, se ela não pegasse aquilo para fazer, certamente teria acabado o gás normalmente. O milagre vem mediante a nossa atitude, mediante a nossa postura. Sim, sim, certamente. Deus reparte conosco? Sim, porque Ele usa isso que Ele tem de onisciência através de nós. Por exemplo, uma vez teve um jovem que veio aqui na igreja, entrou assim do meio para o final do culto, e ele veio conversar comigo no final do culto, e dizer assim que estava num trabalho, dirigindo uma igreja tal, e Deus usou a onisciência dele, repartiu comigo. E eu disse para aquele jovem: olha, sai desse trabalho, você não é pastor. E ele dizia: mas eu fui consagrado. Eu disse para ele: e daí? Eu não fui, escapa disso. Eu disse para ele: eu não conheço teu pastor, mas posso te dizer que ele é um mercenário, é um ladrão, é um enganador, e ele vai te assassinar atrás do púlpito. Foi Deus repartindo comigo a onisciência dele. E ele insistiu na conversa. Eu falei: olha, o resultado é o seguinte: o diabo vai te ferir atrás desse púlpito que você está. Escapa disso enquanto você pode. Ele quis insistir. Eu falei: olha, eu tenho tanta certeza no que estou te dizendo que eu aposto a vida do meu filho. O diabo vai te ferir atrás do púlpito, e o teu pastor é um mercenário. Não deu outra. Não deu outra. Entende? 2 meses depois, estava desviado no mundão e está até hoje perdido por aí. Por quê? O que Deus fez? Repartiu comigo a onisciência dele.
Ele colocou, nós temos sinais de Deus. Eu tenho um sinal de Deus quando é Deus falando. Eu tenho. Essa caminhada de 20 anos de evangelho me ensinou quando é Deus falando. Eu sei quando eu estou falando apenas uma verdade divina, como por exemplo agora eu estou conversando contigo, eu estou tendo um sinal de que Deus está alcançando você. Nesse exato momento eu estou tendo um sinal. Mas existe aquela coisa mais forte em que Deus está dizendo uma coisa muito mais pesada. Tipo assim, aposta a tua vida aí porque eu vou julgar a causa. Foi o que fez com o rapaz. Eu disse para ele, eu aposto a vida do meu filho que o diabo vai te ferir atrás do púlpito. Não deu outra. Então, nós caminhamos e temos os sinais de Deus. Isso é um repartir de Deus dos seus atributos conosco, pois os atributos de Deus têm sido manifestos através da sua igreja. Ele não disse o quê? As portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja, só se ele repartir de si conosco. Senão nós somos reduzidos a pó. Eu tenho conversado com alguns irmãos aqui na igreja sobre o que Deus tem dirigido. Me mandado a mim denunciar Silas Malafaia como vendedor da igreja de Jesus Cristo. Você tem ideia do que é isso? Silas Malafaia foi o referencial para todo o Brasil. Quando se falava em evangelho, tinha que obrigatoriamente se falar em Silas Malafaia. Hoje Deus me tem mandado acabar com ele, gravar coisas, distribuir na porta da igreja dele, denunciá-lo de todas as maneiras como um vendedor do povo de Deus. Se eu não tiver convicção de que Deus me mandou fazer isso, meu irmão, quem vai pagar sou eu. Porque todo mundo olha para ele e diz que é um homem de Deus. Eu hoje já o estou chamando de servo de Satanás, vendedor da igreja de Cristo. Se Deus não me mandou dizer isso, você pode esperar que você vai me ver cair. Se Deus não me autorizou a dizer isso, eu vou cair, porque a Bíblia diz, não falarás mal do ungido do Senhor. Se Deus ainda o considerar ungido, eu estou frito. Mas se Deus não considerar ungido, ele vai ser reduzido a pó. Então, você tem que ter convicção, né? Então, Deus reparte a maneira que ele trata conosco, Deus reparte dos seus atributos conosco. Quantas vezes chegam pessoas aqui, chegou um jovem outro dia, no final de uma escola dominical, esse outro dia tem uns 3 anos, o jovem desmaiava, virava os olhos com problemas terríveis. Aí a mãe já não tinha mais aonde ir, veio aqui. Era um problema de um demônio agindo no sistema nervoso central do menino. Como que eu ia saber? Como que eu ia saber isso? No meio da oração eu comecei a orar e falei, Senhor, visita esse sistema nervoso central dele, expulsa o demônio e a sombra negra saiu dele assim. Falei assim, pode fazer exame, não tem mais nada. Aí uma semana depois a mãe liga, meu filho nunca mais teve problema. Eu falei, amém. Isso é um repartir de Deus, dos seus atributos conosco. Igreja tem que ser um lugar onde o sobrenatural exista. Se não existe o sobrenatural, não é igreja, é clube social. Amém? Tem que ter o sobrenatural, tem que desafiar o diabo, tem que desafiar as enfermidades, senão não é igreja, é clube social. Tem igrejas por aí que a gente entra, aí as pessoas já vêm, olha, ora por fulano, que a família está toda enferma, olha pelo outro que a família está toda... Não, nós admitimos uma ou outra enfermidade, cada um tem a sua aprovação, mas não é possível que uma igreja inteira esteja toda enferma, pastor enfermo, mulher de pastor tudo enfermo. Eu admito enfermidade, a minha fé me permite admitir enfermidade, eu admito e ponto final, entende? E se eu tiver uma garganta inflamada, eu vou ali no mercado, compro um anti-inflamatório, tomo e continuo desafiando o diabo. A minha fé me permite isso, porque eu creio que os remédios são feitos da natureza, e a natureza quem criou foi o meu Deus, é o que está dentro da minha cabeça. Então a minha fé me permite isso. Agora eu tenho fé também para orar e pedir a Deus as suas misericórdias. Então cada um anda na fé que alcançou. Então Deus reparte dos seus atributos, do seu poder com a sua igreja, porque a igreja tem que ser algo sobrenatural. Então Jesus, eu creio o seguinte, que ele não tinha
a onisciência. Para mim não tinha, e ponto final. Mas ele recebia a revelação, porque está escrito que é sobre ele: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Espírito do Senhor Deus está sobre ti também? Quantas vezes você já se viu conversando com alguém e depois diz assim: puxa, como eu falei coisa para essa pessoa? Poxa, eu falei coisa que eu nem sabia que sabia. Não tivemos, todos nós já não tivemos essa experiência? Isso é fruto da ação de Deus através das nossas vidas. Até o próprio Jesus falou com seus discípulos, né, para que aquele que ia fazer as mínimas obras maiores do que aquele. Esse é um detalhe interessante, quando Jesus falou assim, né? Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Irmão, nós temos que crer na palavra. Entende? Quem pregou para mais gente, Jesus ou eu? Jesus não tinha rádio. Jesus não tinha internet. Quem pregou para mais gente? Sim. Quem pregou para mais gente? Paulo ou Jesus? Sim. Então nós temos que entender que Jesus é o princípio de tudo. Sem ele não existe mais nada. Paulo diz que tudo que nós venhamos a edificar tem que estar fundamentado em Cristo. Agora ele mesmo disse: quem crê em mim vai fazer as obras que eu faço, que vai fazer maiores do que essa. Maiores, detalhe interessante isso aqui, muita gente se confunde quando se fala de obras maiores. Irmão, hoje você tem que jogar por terra esse engano de obras maiores. Jesus curou enfermo. Curou enfermo. Jesus ressuscitou mortos. Jesus multiplicou pães e peixes. Ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto. Se o que você pensa de maior na obra de Deus são fenômenos, você nunca realizará. Se você ressuscitar um morto, não é maior do que o que Jesus fez. Se você curar o enfermo, não é maior do que o que Jesus fez. Se você expulsar um demônio, não é maior do que o que Jesus fez. Esses sinais não podem ser considerados obras maiores, porque por mais sinais que você faça, estarão sempre iguais ou aquém do que Jesus já fez. Ele ressuscitou um homem com 4 dias de morto. Não existe sinal a nível de fenômeno maior que esse. Agora ele disse maiores. Eu acho que essas obras maiores é o seguinte: ele pregou num povoadozinho, numa província, mas aos seus discípulos ele disse o quê? Ide por todo o mundo. Por quê? Porque ide por todo o mundo, pregar o evangelho. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus fez uma obra limitado num corpo carnal. Ele tinha que passar para o outro lado num barco, ele tinha que caminhar a pé. Os discípulos foram na cidade comprar pão porque eles tinham fome. Ele foi lá no poço de Jacó, tinha que beber água, ele tinha sede. Jesus está num corpo carnal, está totalmente limitado, como qualquer um de nós. A operação dele é limitada. Mas ele disse: agora eu vou para o Pai, ou seja, vou receber de volta a minha glória. Ele disse o que depois de ter ressuscitado e feito a obra que fez? Todo o poder me é dado nos céus e na terra. Então agora ele operando no seu todo poder, se ele achar o obreiro à altura, ele opera na plenitude do seu poder. Operando na plenitude do seu poder através do obreiro que se entrega nas mãos dele, os sinais serão maiores. Internet, televisão, a palavra tem que ser dada por ele, de ousadia, né? De empenho, de dedicação, a palavra de valentia. Deus não opera em cima de covardia. Deus não opera em cima de covardia, nem em cima de frieza, vida relaxada. Então, se ele acha o obreiro hoje, ele pode fazer muito mais do que o que quando ele próprio estava na terra. É aí que entra a questão de aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, por quê? Porque eu vou para o Pai. Enquanto ele está na terra, a obra é limitada, mas quando ele foi para o Pai, hoje ele opera
pelo seu espírito de uma maneira muito mais transcendental do que o que ele fazia antes. Todos esses sinais aí que aconteceu de revolver, nunca ouviu que se converteu ninguém. Sim, esse é outro detalhe importante, irmão. As pessoas acham que alguém vai se converter porque houve uma cura. Isso é ilusão, pura ilusão. Não existe conversão porque alguém ressuscita dos mortos. Você vê que até a parábola do rico e do Lázaro deixa muito clara isso. Ah, Senhor, manda que um dos mortos ressuscite e vá pregar para os meus parentes lá. Não é preciso isso. Eles têm Moisés e os profetas. Eles têm o quê? A palavra, a revelação. Ouçam-nos. E os 10 leprosos? Não houve conversão. Quando Lázaro ressuscitou, o que as pessoas dizem? Ah, ele ressuscitou Lázaro? Vamos matar Lázaro. Não se converteram porque Lázaro ressuscitou. Queriam matar Lázaro. Então, milagre não converte ninguém. Eu não sou convertido porque fui curado de várias coisas. Não. Quando eu me entreguei a Jesus Cristo, foi porque eu entendi que a Bíblia é a palavra de Deus. O povo de Israel, ninguém mais viu milagre que eles. Mar Vermelho abrir, as codornizas, a água no deserto, os assírios, um anjo matar 185 mil, ninguém viu mais maná, ninguém viu mais milagre que o povo de Israel. E no entanto eles são acusados de prevaricadores. Ilusão, achar que milagre vai converter alguém, né? Ilusão. Milagre não converte. Conversão significa você mudar a sua ideologia de um ponto para outro. Então o milagre não entra nessa história. O que muda é se você realmente passa a aceitar a palavra do Senhor Jesus. Isso é conversão. Quando você larga os princípios que você tem e passa a aceitar os princípios que a palavra de Deus te revela. Isto é conversão. Ah, sim, essa mudança é o grande milagre, né? Essa mudança é o grande milagre. Então, para nós seguirmos um pouco mais aqui, diz que Deus é imutável. O que é imutável? Não muda. Por exemplo, você é imutável? Não, senão, quando você estava morto nos seus delitos e pecados, se você não mudasse, você acabaria no inferno. Então você tem que sofrer mudança. Você já atingiu a estatura do varão perfeito? Você é uma pessoa que não comete mais erro nenhum? Você está isento do pecado? Foi vacinado? Não. Então você ainda precisa de mudanças. Você precisa de mudança. Para de orar, para de estudar a Bíblia, que você vai ver onde você para daqui a um ano. Daqui a um ano você vai estar em qualquer lugar, menos aqui. Então, você não é imutável. Deus é imutável. Ele mesmo disse para Moisés: Moisés, eu sou o que sou. Moisés queria um nome, uma definição. Ele falou: Moisés, eu não tenho nada para te dizer. Como que eu vou me definir para você? Eu sou o que sou, Moisés. Eu não tinha uma história de si mesmo para contar para Moisés. Ele teve uma história dos que estavam sobre a terra. Moisés, eu sou o Deus de teus pais. Eu sou o Deus da história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tem menção à história humana, não à história divina. Porque não tem como. Então, aqui, Deus é imutável. Ele não muda. O que ele não muda? Deus tem. De Deus procede a sua palavra. A palavra de Deus é a espada afiada de 2 gumes. Então a palavra de Deus opera em 2 caminhos. Quais são eles? Salvação e condenação. Os princípios de Deus de julgamento já estão pré-estabelecidos. Ele lançou a sua palavra sobre a humanidade. E já está determinado o que vai acontecer com essa humanidade. Quem se enquadra no caminho correto da sua palavra vai estar trilhando um caminho de salvação, e o final disso aqui será, vamos dizer, o céu. E existe o inferno. Quem sai do caminho correto da palavra e entra por outros caminhos, entra em condenação e vai parar no inferno.
Isso é o que Paulo chama de predestinação, quando ele diz que Deus nos predestinou em Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos deu a palavra, e Jesus é chamado o quê? Verbo divino, a palavra de Deus. Deus nos deu a palavra de Deus é Jesus. Quem se enquadra na palavra só tem um caminho: céu. Se você estiver seguindo a Jesus, não adianta pedir para ir para o inferno. Deus não pode te colocar no inferno se você estiver trilhando o caminho da verdade. Ele é imutável nos seus atributos, nas suas pré-determinações. Isso é a imutabilidade de Deus, já está tudo pré-estabelecido. Nada é predestinado, mas pré-estabelecido nas suas formas de julgamento. Predestinação é doutrina satânica. Eu deixo sair por Miguel Ângelo, aquele filho do diabo, né? E a família dele. Aquele filho dele tinha um futuro brilhante, mas tomou do cálice do pai. Aqui também diz que Deus é perfeito e santo. Quer dizer, absolutamente perfeito, justo. E aqui diz, inclusive, nesse item 7 da página 23, que Adão e Eva foram criados o quê? Sem pecado, né? Foi bom observar essa frasezinha aqui só para fazer uma colocação. Quando Davi diz assim: em pecado fui formado e em pecado me concebeu minha mãe, né? Não é isso que Davi diz? Em pecado fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Só se a mãe dele era uma adúltera. E ele está fazendo alusão a isso, porque ninguém nasce em pecado, ninguém é concebido em pecado, a não ser que ele estivesse fazendo uma alusão a uma situação lá da família dele, que eu nem creio. Eu creio mais que Davi aí está fazendo uma oração e na sua sinceridade do coração, na sua emoção afluída, ele usou uma frase que não tem o mínimo sentido nem a mínima lógica para o que eu conheço de Bíblia. Quando Deus criou Adão e Eva, não criou em pecado. Qual o estado original do homem? Puro e santo ou pecador? Quem aqui cometia pecado com 2 anos de idade? Quem aqui cometia pecado com 6 meses, 3 anos? Quem aqui tinha consciência do que era pecado com 5, 6 anos de idade? Consciência real de pecado? Não, então nós não nascemos em pecado. Uma criança que tem o seu estágio de inocência, 2, 3 anos de idade, se ela falecer, ela vai para o inferno? Não, claro que não. Então ela não nasceu em pecado, porque quem está em pecado vai para o inferno. Então Davi colocou aí algo que eu não concordo com ele, né? Em pecado fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Em pecado fui formado? Não tem sentido nenhum. Então o rei Davi ali, ele usa uma frase, está demonstrando, está rasgando o coração dele naquela oração, né? Acho que é o Salmo 51, né? Justamente um salmo que ele está escrevendo depois de Natã, o profeta, ter ido jogar diante dele o pecado dele de adultério com Betseba e o homicídio que levou ele, mandou que colocassem Urias à frente da batalha para que o homem fosse morto. Então ali ele, na consciência do seu pecado, ele deslancha para esse lado, mas de modo algum o homem nasce em pecado. O estado original em que o homem nasce é puro e santo. Ele vem a se corromper depois. É lógico. Como é que Deus vai permitir que as coisas já venham em pecado? Não. Seu princípio criacionista é trazer as coisas puras e santas, não em pecado. Nada foi criado em pecado. Até sobre Lúcifer está dito o quê? Perfeito eras, até que se achou iniquidade em ti. Essa iniquidade foi Deus que colocou? Não, foi fruto do livre-arbítrio dele, porque ele dizia o quê? Subirei acima das mais altas estrelas, né? Acima das mais altas nuvens, acima das estrelas do céu me colocarei meu trono na banda do norte. Então houve uma maldade no coração de Lúcifer. Sim. Ele também diz isso aqui, ele foi formado em iniquidade. Sim. Se ele foi formado em iniquidade e em pecado, a mãe dele foi concebida, ele não tem culpa de nenhum dos erros dele. Já nasceu assim.
Então é um erro, sem dúvida que é um erro, né? Se é Deus que nos cria no ventre, Deus não nos cria em pecado, né? Mesmo, veja bem, se uma criança é fruto de um adultério, essa criança nasce em pecado? O pecado foi dos que cometeram o relacionamento sexual, mas a criança não vai nascer em pecado, de forma alguma, sem chance. Sim, isso aí é uma teologia totalmente horripilante, que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, automaticamente ficou livre do pecado, isento do pecado. Impossível. A Escritura se transformaria numa grande palhaçada. Por que que o diabo ia tentar alguém que não tinha a mínima chance de cair? Jesus disse o que para o povo de Jerusalém? Quem de vós me convence do pecado? Essa expressão está dizendo o quê? Eu não me deixo convencer pelo pecado. Estava sujeito? Sim, mas não se deixava convencer. Então, essa questão de nascer em pecado não é a realidade. Aham. Exatamente, não. Essa questão de nascer em pecado não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Aqui diz, para nós concluirmos, na página 24, que Deus é trino. 3 pessoas independentes com ideais comuns. As Escrituras definem claramente a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também a obra de cada um no tocante à humanidade. Jesus faz referência ao Pai e ao Espírito Santo por diversas vezes. Tem aí as referências bíblicas. Aqui a gente vai concluir dizendo que existe uma doutrina aí, não vejo o mínimo sentido nela, e as pessoas enfatizam tanto, não, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só, né? Porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Aí eles colocam esse um como numeral, mas a Escritura não mostra esse um como numeral, mostra esse um como objetivo em comum. Porque Jesus diz assim, Felipe, tu não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Aí ele vai e continua dizendo no mesmo capítulo, ele diz assim, naquele dia vós conhecereis que eu estou em vós e vós estáis em mim. Nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, nós somos um com Ele, um em objetivo ou um em numeral? Então no mesmo capítulo está explicando, mas eles não querem ler, que nem na Universal, né? Quando se fala oferecer a Deus sacrifício de louvor, aí a instrução é a seguinte, ó, lê só até aqui, oferecer a Deus sacrifício, daqui para frente você não lê, que é para o povo sacrificar, senão o povo vai querer vir na igreja louvar a Deus, né? É assim que muitos estão fazendo por aí, usando o texto fora do seu contexto, meias verdades e muita inocência, né? Então, eu não tenho que satisfazer a doutrina da minha igreja, eu tenho que ter a doutrina verdadeira na igreja, senão eu não sou igreja. Como que eu vou desafiar o diabo com a mentira? O Espírito Santo não trabalha em cima de mentira, só trabalha em cima de verdade. Eu tenho que pagar o preço da verdade. Então Jesus falou, eu estarei, naquele dia vós entendereis que eu estou em vós e vós está em mim. E nem por isso Jesus deixou de ser Jesus e nós deixamos de ser nós. Então Jesus está demonstrando como é que eu vou dizer? A comunhão e o objetivo em comum. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm o mesmo propósito. Por isso Jesus falou, eu e o Pai somos um. As obras que eu realizo, não realizo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim realiza as suas obras, né? Jesus deixou isso muito claro. Então o que acontece? O Pai idealizou a criação, o Filho criou, né? Pois o capítulo 1 de João diz que tudo foi feito por Ele, pelo Filho, e sem Ele nada do que foi feito se fez.
E o Espírito Santo vem e está lutando pela remissão desta criação. O Filho que criou se entregou para remir, e o Espírito Santo está lutando pela remissão. Tudo isso aqui não é um objetivo em comum? Então Jesus falou, eu e o Pai somos um. Não é um em numeral, é um em objetivos. Né? Sim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo vivia ou não vivia? Ele disse, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E ele vivia ou não vivia? Vivia. Então, quer dizer, a questão não é numeral, a questão é objetivo em comum. Então, Deus é trino. O que é esse Deus é trino? Significa que nós identificamos atributos divinos nessas três pessoas. E Jesus, quando orou, né? Pai, santifica-me junto a ti com aquela glória que tínhamos antes que o mundo existisse. Olha, se ele próprio é o Pai, ele está orando a quem? Aí depois ele diz assim, olha, eu vou para o Pai e não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo, Consolador, que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em João 3,16 ele diz, Deus amou o mundo e deu seu Filho. Eu acho que fica muito claro, né? No batismo Jesus está, o Verbo se fez carne, está ali sendo batizado, uma voz falou do céu, representando o Pai, este é meu Filho em quem me comprazo, e o Espírito Santo foi visto por João Batista em forma de pomba repousar sobre Jesus. Para nós a Escritura é muito clara, nós não vamos perder tempo com isso, né? Mas para algumas pessoas aí, isso aí está dando um nó na cabeça de muita gente. Então as Escrituras definem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas distintas com objetivos em comum. E também a obra de cada um no tocante à humanidade. Eu creio que por hoje nós ficamos por aqui. Alguma pergunta para nós encerrarmos? Alguma dúvida? Nenhuma? Amém. Vamos ficar por aqui então em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus